A partir de agora, iremos iniciar o treinamento sobre hiponatremia no pronto atendimento. Manejo agudo, reversão de risco e prevenção de iatrogenia na sala de emergência. Gente, boa noite. Vamos começar as aulas de hoje. Se alguém tiver todo mundo me ouvindo, só dá um ok aqui no chat para a gente continuar a gravação da aula. Novamente, todo o princípio a gente está planejando todo mês ter alguma aula para a gente conseguir passar algumas coisas, ajustar algumas dúvidas. Interessante até vocês sinalizarem para mim quais temas vocês têm um pouco mais de dificuldades, podem sugerir aulas também. Desse mês eu peguei alguns pontos que a gente imaginou pudesse ser alguns pontos de dificuldade, teve alguns eventos adversos na UPA também, a gente percebeu também, rodando um pouco na enfermaria, que tivemos alguns outros problemas. E por isso eu pensei em fazer a aula de hoje. São 3 temas, né? Eu acho que você pode se ficar muito extenso, a gente deixa um tema para outro dia, mas eu acho que a gente vai conseguir dar aula de tudo hoje. Primeiro, alguns recados, gente, de algumas coisas que têm acontecido nos últimos meses. A gente, do mês de abril para o mês de maio, teve um aumento substancial no número de pedidos de exames que a gente teve feito por médicos da porta da UPA. A gente analisou esses números inteiros, a gente viu que teve um aumento no número de amarelos no mês, mas isso não justificou pelo aumento. A gente passou de mais ou menos 96 mil de gasto com exames para quase 142 mil reais, ou seja, são quase 50 mil reais de aumento de gasto. E isso não aumentou pelo número de gravidade dos pacientes também. A gente analisou bastante os exames, e os que mais pesaram em questão de valor foi o PCR, que aumentou muito o pedido. A gente não fala que a gente vai ter que negar exame nenhum ao paciente também, a gente só pede que, ao não sair pedindo exame à torta e à direita, sem indicação clínica formal, porque além de se aumentar o tempo de permanência desse paciente dentro da UPA, a gente vai estar. Existe o risco do próprio exame, que um exame falso negativo existe, a gente pode acabar tomando medidas desnecessárias por causa de um exame que talvez não deveria ter sido pedido. E também a gente acaba onerando o nosso serviço. Então a gente tem que entender que a liberação de plantões extras, de plantonistas extras, da própria existência dos exames, liberação dos exames, vem de acordo com um pote de dinheiro que ele é finito. Se a gente não pedir com critério, a gente acaba onerando isso aí, às vezes, em algum momento vai ter que ter algum corte, tá bom? O que eu indico para você sempre? A gente teve uma última aula que a gente falou muito sobre otimização de atendimento. Quase todos que foram admitidos por mim, eu sempre falei para vocês as questões dos red flags. Então, assim, em saber indicar bem o exame para cada paciente. Paciente desnecessário de pedir exame, por favor, não pedir exame. Outra coisa que eu tenho notado também, tem corrido a UPA muito. Dá até um certo, sim, eu vejo desnecessário. Muito paciente na sala de medicação rápida, com sorinho amarelo correndo sem necessidade. Assim, complexo B, gente, tirando tiamina, a gente até tem certa indicação, ainda mais paciente atilista crônico. Agora, paciente prescrevendo complexo B com sorinho ali é só para falar que não fez nada pelo paciente. Não precisa ficar colocando todo mundo no soro, isso aumenta o tempo de permanência do paciente na UPA, se necessário. E também utilizem novamente, a gente fala isso para vocês algumas vezes, uma boa parte não presta atenção, que é determinados medicamentos que a gente vai prescrever, prefira vir em vias rápidas, vias intramusculares, vias orais, tá bom? Perfeito. Dados os recados iniciais, a questão dos exames a gente vai estar avaliando de perto, inclusive a gente vai fazer uma lista com os médicos por exame e a gente vai pegar a amostragem dos pacientes de acordo com o que o cada médico pediu. A gente notar que aquele exame foi muito desnecessário, a gente vai chamar a atenção de um por um, tá bom? Começando a primeira aula, a gente vai iniciar um tema que é um pouco diferente do 2, então eu prefiro começar por ela, que é a aula de reposição de sódio. Qual que é o motivador dessa aula a princípio? Todo mundo conseguindo ver o slide? Sim? Não? Sim.
Quem consegue responder sobre continuar com a aula? Perfeito, gente. Vamos lá. Hiponatremia no pronto atendimento, assim, a gente percebe que vê muita hiponatremia, às vezes a gente vê correções inadequadas. A gente entende que é um tratamento que, quando bem indicado, ele pode salvar vidas, mas quando mal indicado, ele pode causar muita iatrogenia. A gente precisa prestar atenção em alguns pontos do tratamento específico para acabar não ocorrendo com evento adverso grave. Dentre eles, o pior esperado é a questão da desmineralização pontina, que é grave. O paciente pode acabar retornando para casa com limitações funcionais importantes, como o síndrome de carceramento, perda na movimentação, várias outras coisas, tá bom? Qual que é o risco neurológico da intervenção? A gravidade não depende só do número absoluto que a gente está vendo da natremia no paciente nos exames, mas também o tempo que essa instalação dessa hiponatremia se dê. Pacientes que têm instalações de hiponatremias mais crônicas, eles tendem a ter menos risco de apresentar sintomas do que aqueles que tiveram instalação da hiponatremia mais aguda. Mais aguda a gente fala menos de 48 horas. Porque, em um momento normal, a hiponatremia normal, existe um equilíbrio osmótico entre a barreira hematoencefálica, entre o cérebro, no dentro de uma caixa, uma calota craniana, que é um espaço fechado, que é muito sensível a variações de volume, que pode fazer aumento de pressão graves. Então, tem que manter um equilíbrio entre essa troca. E agora, já na hiponatremia aguda, o crânio ele acaba recebendo muito volume por ser mais hiperconcentrado de sódio em relação ao plasma do paciente. Isso acaba aumentando rapidamente o volume dentro do neurônio, que vai acontecer com alguns sintomas, desde sintomas mais leves, letargia, cefaleia, até sintomas mais graves, como convulsão, rebaixamento do nível de consciência, e casos mais graves, ter parada respiratória, tá bom? Uhum. Perfeito. Identificação imediata. A gente tem que entender se foi uma hiponatremia grave ou moderada. Isso não necessariamente se dá pelo nível certo de sódio, mas também pelos sintomas. Então, sintomas mais leves. Se falar fadiga, um pouco de tontura, náusea, dificuldade de deambular, dá para a gente investigar essa volemia, evitar uma intervenção muito agressiva. E agora, sinais mais graves, como convulsão, rebaixamento do nível de consciência, parada respiratória, isso aí vai demandar da gente um atendimento um pouco mais rápido, teoricamente, inicialmente na sala vermelha, tá bom? Entendendo os tipos de causas principais de hiponatremia, a gente divide de acordo com a volemia do paciente. Causas mais hipovolêmicas, a gente vai apresentar com o paciente mais desidratado, com hipotensão ortostática, mucosas deles vão estar um pouco mais secas, pode apresentar até um ataque cardíaco compensatório. Essas causas são geralmente mais iatrogênicas, dependentes de medicação, por exemplo, tiazida, por isso que hidroclorotiazida não é um antipertensivo, um diurético seguro para idosos, principalmente, tá bom? E algumas pacientes que podem apresentar, por exemplo, dificuldade de secreção de mineral corticoide, notadamente por causas mais relacionadas à adrenal. São pacientes que às vezes têm que receber doses de fludrocortisona ou hidrocortisona diário para manter um efeito mineral corticoide e acabar não perdendo esse sódio. Tem outras perdas que não são necessariamente relacionadas ao cinza. A gente pode pensar em perdas extracenais, paciente que está com grande diarreia, paciente que está em sudorese muito importante. Lembrando que a gente tem, por exemplo, esportistas, preparação fisiculturista, que eles acabam desidratando muito durante o dia. E pacientes grandes queimados também é importante a gente entender que pode ter essas perdas. Já passando para a parte euvolêmica do paciente em retenção de água, é o paciente que está normovolêmico, está sem edema, está sem hipotensão, mas ele apresenta uma perda de sódio importante. E as principais causas disso
síndrome da ressecação inapropriada do ADH, o paciente começa a não excretar muito sódio pela urina, ele vai acumulando também nesse contexto água no corpo, então acaba diluindo o sódio. Uso de medicações, principalmente neuroléticas, né? Sempre lembrar um pouco da clorpromazina, antipsicóticos, em alguns casos até medicações para depressão podem causar esse quadro. Uma coisa muito importante, a gente atende muito paciente que tem autismo, muito paciente que tem retardo mental ou algumas outras doenças psiquiátricas ou neurológicas prévias. A polidipsia psicogênica, o paciente às vezes sem um controle adequado, ele bebe muita água, vai beber muita água durante o dia, a água potável ela não é rica em sódio e acaba novamente diluindo aquele sódio intravascular do paciente, causando hiponatremia. Isso aí causa um outro cenário que a gente vai ter que ficar observando bastante a diurese desse paciente quando a gente for tratar. Isso aqui eu vou discutir um pouquinho mais para frente. Outra coisa, como muito divulgado, hoje a gente tem muita gente que vai em balada, usa êxtase e começa a beber água atrás de água e muita água nesse meio tempo. Porque a pessoa começa a tomar água, então novamente ela dilui o sódio e pode causar uma hiponatremia grave nesses pacientes também. E gente que tem mania de tomar também, acaba tomando muita cerveja, tem menos sódio. Isso aí são casos mais raros também. E causas hipervolêmicas, gente, isso aí geralmente é o nosso idosinho com insuficiência cardíaca. Ele vai chegar para você com sinais de sobrecarga de volume, tu vai estar com ortopneia, vai estar com dispneia esforços, vai ter estertores, crepitações em base, pode ter um pouco de ascite, vai ter cacifo positivo, ou pacientes cirróticos também. Nesse contexto, a gente começa a entender mais ou menos como a gente vai tratar esse paciente. Beleza? Todo mundo tendo aula, tudo certinho? Não? Alguma dúvida? Perfeito. Certinho, gente. Uma ferramenta que, infelizmente, a gente não tem na UPA, mas vocês podem guardar para outro serviço, é a avaliação do sódio urinário. O que acontece? Se o paciente, a gente pede um sódio urinário e percebe que o sódio urinário está alto ou está diminuído, a gente vai falar muito sobre a causa dessa perda de sódio. Se o paciente está com sódio urinário baixo, mas está hipovolêmico, ele pode estar com perda renal, diarreia, vômito, sudorese intensa. Agora, se já está hipervolêmico e mesmo assim está com sódio urinário baixo, quer dizer que ele está tendo um pouco de diurese, o rim dele está funcionando mal. Pode ser um paciente dialítico, pode ser um paciente com ICC, pode ser um paciente com cirrose. Já do outro lado, o paciente que apresenta um sódio urinário alto, quer dizer que ele está perdendo muito sódio pela urina. Se é o caso do hipovolêmico, a gente vai pensar se ele está usando diurético, alguma doença renal que faz perder sal. Agora, se está normovolêmico, a gente pode pensar na síndrome da secreção inapropriada do ADH, ou que causa excesso, ou seja, o paciente urina mais sódio e concentra mais urina com sódio. Caso a retenção de líquido também. Dica muito importante, e também relacionando os pacientes com polidipsia psicogênica. Se a gente pedir uma análise da urina e ver com osmolaridade menor do que 100 miliosmol por quilo, isso pode ser relacionado à polidipsia urinária, ou seja, o paciente está urinando muito, está saindo muito líquido da urina e por causa que ele está tendo um excesso de consumo de líquido. Presta atenção um pouco nisso, mas isso não é uma realidade muito nossa da UPA, tá bom? Perfeito. E aí chegou esse paciente para a gente com hiponatremia, a gente tem que decidir como é que a gente vai tratar esse paciente. Se é uma via rápida, a gente vai ter que repor o sódio dele um pouco mais rápido, se pode ser uma via um pouco mais lenta, manejo mais conservador. Quais são os riscos da via rápida? Edema cerebral fatal do paciente, a gente corrigir mais do que seja necessário para aquele paciente no momento. O protocolo rápido é com solução salina 3%. Sempre interessante a gente saber fazer essa solução. Eu vejo que tem muita gente da porta que tem uma certa dificuldade. A maior parte das vezes, a proporção rápida
o fácil de você entender como é que você faz um sódio 3%, pegar um NaCl 0,9%, junto com o NaCl 10%, que é o que a gente tem disponível na UPA. Vai ser uma proporção de 77 ml para NaCl 0,9%, com 23 ml de sódio e NaCl 10%. Isso aí vai dar uma proporção de sódio de 3%. Arthur, mas aí como eu vou fazer a proporção disso para 250 ml? Aí é regra de 3, a quantidade que você vai ter que colocar. Inclusive, existem algumas calculadoras que já fazem a solução de sódio para você um pouco mais rápido. No próprio Medical, tem e no Medical Cash, você consegue achar facilmente você consegue achar facilmente alguns calculadores que fazem isso para você se estiver na dúvida. E assim, é uma solução fácil e é muito usada por a gente durante o dia. Já na via mais lenta, a correção rápida pode causar mais risco do benefício do paciente. Então, a gente pode avaliar como é que está a volemia do paciente, se o paciente estiver hipervolêmico, restringir fluido, corrigir a causa base, como, por exemplo, o paciente é um idoso, não tem sinais de hiponatremia grave, está usando hidrocolatiase, a gente pode suspender inicialmente aquela hidrocolatiase e avaliar como é que ele vai ficar tranquilo nos próximos dias. Nesse contexto, até se estiver muito tranquilo, se não tiver sintomático, até avaliar uma certa alta. Quem que são os pacientes que a gente tem que corrigir rápido na anatremia? Paciente que está com sinais de gravidade, convulsão, coma, depressão respiratória, sódios muito baixos, pacientes que estão com sódio menos que 120, essa é uma correção a ser feita em sala vermelha, não necessariamente na UDC ou na medicação rápida, tá bom? Dose inicial. Se a gente for pensar, a gente vai ter que corrigir rapidamente esse sódio do paciente. Qual que é a regra? A gente pode aumentar o sódio rápido até 3 mEq por quilo, fazendo um bolos de solução salina de 100 ml. O SALSA Trial, que é um estudo que avaliou o risco-benefício do reposição em bolos versus reposição contínua, ele avaliou você fazendo 100 ml de bolos intravenosos e repetindo o sódio entre elas. Você pode fazer essa reposição até no máximo 2 vezes, ou seja, um total de 3 vezes, você pode repetir mais 2 vezes. Só que não repita isso sem avaliar o sódio antes. Como é que a gente pode fazer? Faz uma dose de 100 ml de sódio. Primeiro a gente entendeu qual é a causa desse paciente. A gente entendeu se a gente corre o risco ou não de aumentar muito rápido esse sódio. Lembrando, correções rápidas de sódio tem que ser para pacientes graves. Pacientes que não apresentam gravidade, a gente pode pensar na correção lenta ou tratamento da causa base, tá bom? E a gente faz 100 ml em 5 a 10 minutos. Pede um novo sódio e reavalia. Qual que é a regra, gente? Isso aqui tem que ser batata para vocês. Nas primeiras 6 horas, a gente não pode corrigir mais que 4 ou 6 mEq. É o máximo de 6 horas que a gente pode fazer. E em 24 horas, a gente não pode passar de 8 mEq, tá bom? Casos muito graves, que a gente precisa de uma correção muito rápida, a gente pode usar bicarbonato de sódio, que é bicarbonato de sódio, tem 8,4% de sódio. A gente pode fazer até uma dose de 2 ml por quilo. Isso a gente deixa um pouco mais para a sala vermelha. Por quê? Às vezes a gente consegue repor esse sódio com um medicamento que já está pronto. A gente não precisa necessariamente preparar a solução, mas somente para casos graves e somente em regime de exceção. Não usar isso de rotina para todo mundo. Como eu falei, o estudo SALSA mostrou que é seguro você fazer essa reposição, mas sempre olhando a causa. Gente, não esqueçam de olhar a causa e monitorar o sódio desse paciente. Grande perigo, novamente, são correções excessivamente rápidas. Porque se a gente corrige rapidamente sódio, essa variação ela acaba desidratando e destrói a bainha de mielina do cérebro. Isso não aparece sintoma de cara, mas de 5 a 7 dias podem aparecer sintomas graves nesse paciente. O paciente começa a sintomas neurológicos, disartria, não consegue não mais ingerir alimentos, vai evoluindo para tetraplegia e pode terminar como síndrome de encarceramento, ou às vezes, inclusive, até em morte. Então, por que a gente, por favor, tem que monitorizar o sódio desse paciente? Porque a gente não pode fazer a correção excessivamente rápida.
Então, qual que é o algoritmo? Zona verde, a zona tranquila, você vai de 4 a 6 mEq e no máximo 6 horas, sendo que 24 horas a gente pode repor no máximo 8 mEq, a gente pode variar no máximo 8 mEq nesse paciente. Zonas maior que 10, 12 é risco autismo de evoluir com esse quadro, tá bom? O que acontece? Arthur, fui lá, fiz a reposição de sódio, esse paciente apresentou uma variação mais de 6 em 6 horas ou mais de 10 em 24 horas. Eu já vi, a gente teve um caso recente que acabou sendo um marcador importante. O paciente variou quase 20 mEq em menos de 24 horas. O que a gente começa a fazer? A gente vai pensar em parar esse quadro. Quais são os pacientes que a gente tem que ter atenção redobrada nesses casos? O grupo mais vulnerável, que a meta cai para 6 a 8 em 24 horas, que é paciente com doença hepática, cirrose, paciente que faz uso abuso de álcool, paciente muito desnutrido, ou seja, paciente que está muito leve, sódio que está extremamente baixo, a gente tem que ter muito cuidado com esse paciente também com hipocolemia concomitante. Novamente, o que é se a gente passou da correção que a gente deveria fazer nesse paciente, a gente vai ligar o freio. E o freio é dar DDAVP para esse paciente. Por que a gente vai dar DDAVP? Se a gente corrigiu muito rápido o sódio, o DDAVP ele vai funcionar como análogo do ADH, ele para a diurese do paciente, ele segura mais água desse paciente, e aí a gente consegue voltar na atremia para os modos normais. O que acontece? A gente tem que abaixar para não correr o risco desse paciente ter uma síndrome de desmilinização pontínea. A dose, geralmente, vamos deixar isso para o pessoal mais da sala vermelha, mas é importante vocês identificarem isso. Porque identificando que a correção foi extrema, a gente tem que tomar um cuidado na hora. Por isso, novamente, cada vez que você repõe o sódio, avaliar de 6 em 6 horas. Se você fez um bolus, faz um bolus de sódio e avalia após 6 horas, após a infusão, o nível de sódio sérico após cada infusão. Se a gente está fazendo a infusão contínua de sódio, isso também a gente pode usar por calculadoras, a gente vai monitorizar esse sódio de 6 em 6 horas. Não podemos abrir mão disso, porque o risco desse paciente intercorrer e a intercorrência muito grave é muito maior que às vezes a gente deixar de repor sódio. Mas, Arthur, esse paciente está entrando para a enfermaria, talvez eu não consiga fazer essa reposição. Então, a gente mantém a reposição enquanto a gente está ali, eu tenho alguém para avaliar esse sódio. Que a gente pause essa reposição no tempo que a gente não vai conseguir monitorizar e retorne no momento que a gente conseguir monitorizar, tá bom? Manejo conservador, a gente vai para tratamento, que são os quê? Casos leves, formas assintomáticas. Lembrando, caso grave, como rebaixamento de nível de consciência, convulsão, parada respiratória, correção rápida com monitorização de sódio ou a cada infusão ou a cada 6 horas. Casos leves, a gente não precisa correr para tratar esse paciente. Nossa, Arthur, chegou um paciente para mim com sódio de 125, mas não tem sintoma nenhum. Eu não preciso correr para corrigir o sódio desse pessoa. Por quê? Se a gente vai correr para corrigir um sódio que não precisa ser necessariamente corrigido tão rápido, esse paciente vai acabar, ele alcança um risco maior de ter um evento adverso. Então, se chega um paciente, se a gente identificou naquelas causas, hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica, na causa hipovolêmica, a gente pode hidratar o paciente com sódio 0,9%. Sódio 0,9% tem sódio, então a gente hidrata, a gente consegue subir um pouquinho mais esse sódio desse paciente. Novamente, monitorando a cada 2, 4 horas. Se o paciente apresentar muita diurese nesse meio tempo, também a gente controlar um pouquinho, às vezes diminuir, e a avaliação vai precisar fazer a desmopressina depois da avaliação do sódio sério. O paciente que está euvolêmico, principalmente restrição hídrica, não deixar tomar mais de 1.000 ml de líquidos por dia, e se for o caso, suspender as medicações. Tiazídicos, clorpromazina, inibidores da serotonina e investigar se o paciente não pode ter nenhum sinal que leve a gente a pensar que ele pode ter ciate, tá bom? Já nos pacientes que estão com sobrecarga de fluido, entra também a parte da restrição hídrica, mas a gente pode lançar mão de outra medicação, que vai ser tratamento também para a hipervolemia do paciente, principalmente furosemida,
Que aí a gente vai avaliando a dose de acordo com a necessidade do paciente e a efetividade da medicação. Porque se a gente está avaliando a concentração de sódio no líquido, se a gente faz furosemida, a gente diminui a quantidade de líquido do paciente. Logicamente, a tendência é diminuindo a hipervolemia, o paciente volte a ter a anatremia adequada, porque essa anatremia é, na verdade, dilucional, tá bom? Vocês entendem assim, que nesse ponto o paciente com casos leves não tem necessidade de correção rápida, e nem sempre essa correção vai ser com NaCl 3%, certinho? Justiça de condutas aqui, pediatria, a gente não atende na UPA, mas tem que ser feita por quilo a correção e geralmente vai de acordo com o peso, eu não vou entrar muito dentro disso não, mas pacientes com... A gente tem muito paciente que é gestante que pode vir para a UPA nesse conceito. O conceito é o seguinte, a grávida ela pode ser um pouco mais hiponatrêmica normalmente. Então, ela pode estar com sódio até 130, é um sódio normal para a grávida, porque ela tem uma certa diluição. Ter muito cuidado, só sintomático, só casos graves para repor esse sódio e evitar algumas drogas como valproatas que podem ter risco de toxicidade para o feto também, tá bom? Se for necessário for ter corrigido o sódio rápido, a desmopressina é uma droga que pode ser usada na emergência e não apresentou risco para o feto a princípio. Então, assim, fazendo uma escadinha do paciente que chega para a gente vai no seguinte caso. Qual que vai ser o paciente que a gente vai dar alta com segmento ambulatorial, qual que a gente vai internar em enfermaria, qual que a gente vai internar em CTI. Paciente com hiponatremia leve, crônica, paciente que já tem sinais de uso de medicação, está sintomático, não tem nenhuma sinal de gravidade, ou seja, hiponatremia de 130, 134, até 128 no paciente está muito tranquilo, ajusta a medicação que ele toma, tira o tiazídico do idoso e pode mandar ele embora para casa, orientando ele a tomar menos líquidos nesse meio tempo. Agora não, agora hiponatremia moderada, 120 a 130, 128, o paciente que está apresentando alguns sintomas neurológicos menores, fadiga, ou outros sinais, até o idoso com delírio também pode ser relacionado à hiponatremia, a gente vai fazer uma correção mais lenta, pode ser que a gente faça essa correção fazendo sódio NaCl 3% contínuo, mas tem que monitorar esse sódio a cada 6 horas. Se eu não consigo monitorar o sódio, eu não mantenho essa infusão contínua, tá bom? E paciente de internação em CT é qualquer paciente que apresente quarto grave, ou seja, coma, rebaixamento do nível de consciência, convulsão, parada respiratória. E ficar sempre atento que esse paciente pode apresentar risco de desvalorização contínua, desvalorização osmótica, desculpa. Quatro pilares do atendimento desse paciente. Primeiro, a clínica de ritmo e não o número absoluto do sódio sérico. O paciente assintomático ele precisa mais de restrição hídrica e tratamento da causa básica, necessariamente de reposição de sódio. E paciente com um quadro de mais grave precisa de reposição de sódio um pouco mais rápida. O paciente também monitorizando bem o sódio e olhando bem a diurese desse paciente. As soluções de resgate, ou seja, o bolos, não são tratamentos de manutenção, são tratamentos de resgate. O objetivo é levar o sódio no máximo em 3 a 5 mEq imediatamente, mas não passar de 6 mEq em 6 horas, nem de 8 mEq em 24 horas. Atingiu o objetivo, chegou próximo daquilo, para. A gente não vai tentar repor sódio rápido. A pressa na correção, ainda mais em causa crônica, paciente que não necessariamente ele precisa de uma correção rápida, pode causar danos irreversíveis, né? Então, sempre lembrando, não ultrapasse 8 mEq por 24 horas. Em casos graves, paciente mais de sala vermelha, a gente pode lançar monobicarbonato de sódio, por ser uma medicação que a gente consegue aplicar mais rápido, mas só naquele paciente que apresenta um quadro de gravidade muito alto, a gente precisa desse medicamento a pronto uso, tá bom? Essas aqui são nossas referências bibliográficas, depois você dá uma olhadinha, interessante. Deixa eu fechar aqui, perfeito. Gente, alguma dúvida sobre essa parte da hiponatremia? Não? Perfeito.
Então vamos para a aula de TEP. Tentar abordar um pouquinho aqui de uma forma mais tranquila, porque eu vejo muita dificuldade no manejo de paciente com TEP. E a maior dificuldade que eu acho que é a super propedêutica, vocês acabam pedindo, suspeitando muito de TEP em às vezes pacientes que necessariamente a gente poderia ter estratificado um pouquinho melhor. Então chega para mim às vezes o pedido de Hemerodeu para o médico da sala vermelha e às vezes são pedidos exames de forma desnecessária. E como entra um paciente em algoritmos que a gente vamos pensar que ele tem TEP, na verdade, tudo leva a crer que era uma outra causa e esse paciente não precisava ter passado por uma internação, passado por o gasto do exame do DMD, que é um exame caro, ou gasto também com a HTC, que era desnecessária, ainda mais que em alguns certos momentos esse paciente ele acaba demorando para fazer esse exame, ele gasta um leito de enfermaria, ele sobrecarrega a própria UPA e talvez ele nem deveria ter entrado no algoritmo para tratamento de tromboembolismo pulmonar, tá bom? O que é importante? A gente tem que entender quais que são os maiores probabilidades de acordo com o risco do paciente, da gente achar que esse paciente tem TEP. Então, o paciente tem lesão modular, acamado, tetraplégicos, paraplégicos, tiveram traumas grandes recentes, tiveram cirurgias grandes recentes, que você pode acabar aumentando a trombogênese, tiveram principalmente cirurgias ortopédicas, artroplastia, correção de fratura, isso aumentam o risco de eventos trombóticos no paciente. Alguns têm risco mais moderado, mas a gente pode prestar bastante atenção. Paciente que está em tratamento de câncer ou tem um risco aumentado de apresentar um quadro de malignidade. Paciente que está em reposição hormonal, principalmente de estrogênio, progesterona é trombogênica também, mas é menos do que o estrogênio. E uma coisa a gente prestar muita atenção também, paciente uso de outros hormônios anabolizantes, que também são muito trombogênicos. Paciente com insuficiência cardíaca, puerpério recente, ou paciente que fez uso de acesso venoso central, ele entra em um risco moderado. Para risco leve são imobilização prolongada, os pacientes que passam tá muito tempo sentado, está em voo, pessoas com mais de 50 anos de idade, a gente vai ter um impacto leve no risco para tromboembolismo. Qual que é o risco maior do tromboembolismo? Esse paciente vai ter uma obstrução da artéria pulmonar. Tendo obstrução da artéria pulmonar, ele vai ter o que a gente chama de shunt, que é alguma parte dos alvéolos que estão sendo aerados por oxigênio, por ar, na verdade, não estão tendo a troca com arterial, porque existe um trombo nessa cadeia. Nesse momento, dependendo do que acontecer, lembrando que o VD é o lado direito do coração, é uma parte menos resistente, menos musculosa, começa, em casos graves, a ter dilatação do ventrículo direito, que em alguns momentos pode ter diminuição da perfusão coronariana, lembrando que a coronária ela emerge geralmente próximo às câmeras direitas, e em casos graves o paciente pode chegar a ter um choque obstrutivo, um IVD grave, que aí o tratamento a gente fica mais para a sala vermelha. Mas essa é a tríade que vai aumentando de acordo com o paciente. Então, é importante a gente saber estratificar esse paciente de acordo com a gravidade, entender qual que é o mecanismo de progressão do TEP, quais que são os riscos associados a essa doença. Primeiramente, a gente precisa de critério clínico, entender na nossa avaliação que nem todo quadro respiratório é TEP. Alguns quadros, às vezes, estão mais ligados a uma outra doença que necessariamente TEP. E, às vezes, se a gente quiser entrar no algoritmo de TEP, a gente vai acabar jogando esse paciente para dentro dele, entendeu? Então, assim, sempre ficar de avaliar causas diagnósticas diferenciais que não TEP no paciente. O paciente está com pneumonia, o paciente está com exacerbação de DPOC, própria síndrome coronariana aguda, o paciente está com quadro de sepsis, crise de ansiedade, porque todos esses quadros eles podem causar dispneia, eles podem causar dor torácica, pode estar causando taquicardia.
E na maior parte das vezes, se a gente ficar na dúvida, a gente joga para o lado do TEP e acaba expondo o paciente a riscos e exames que não seriam necessários. Sintomas, principalmente dispneia, o principal sintoma no paciente que tem apresentando tromboembolismo súbito, mais de 80%. Mas, em alguns casos, dor torácica pleurítica, ou seja, dor que piora a inspiração, que sugere que pode ter uma área de infarto pulmonar. A taquicardia, ela pode sugerir que seja um tromboembolismo, mas lembrando, sua ausência não exclui, principalmente pacientes que são beta-bloqueados, às vezes não vão apresentar taquicardia. E sim, alguns pacientes podem apresentar um quadro de TEP inicialmente como síncope, que nesse contexto pode ser apresentado também sinais de colapso iminente. O que a gente tem que prestar atenção? Doses acamadas podem apresentar somente alteração do estado mental, associada a uma asma, e às vezes a pessoa está confundindo com ansiedade, então prestem atenção nas doses acamadas, que existem risco. E pós-operatório, o paciente que acabou de chegar no pós-operatório, que do nada começa a apresentar taquicardia e uma hipoxemia que a gente não sabe a causa certa, se não investigar, que pode levar a gente a pensar em TEP também. O que é importante, ainda mais para quem está na porta? A gente passa pelo funil diagnóstico, a gente saber estratificar muito bem o nosso paciente que está com risco de TEP. Chegou um paciente para a gente avaliou esse paciente, viu, olha, não, esse paciente aqui está com taquicardia, mas, olha, fiz um raio-x, vi que tem uma consolidação, se explica pela dor torácica, o PCR dele está aumentado, o hemograma está aumentado, esse paciente apresentou alto risco para pneumonia. Talvez não seja TEP. Mas se mesmo assim a gente avaliou o paciente no quadro de espineia, no quadro de colapso, no quadro de síncope, e a gente achou que a probabilidade dele de apresentar TEP, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter a avaliação clínica desse paciente, entender os diagnósticos diferenciais. Se a gente ainda manteve a nossa probabilidade de ser TEP, a gente vai estratificar esse paciente com scores que tem a alta probabilidade pré-teste para a gente continuar a investigação. Quais são esses scores? O Wells e o Jennifer. Esses dois scores, o Wells, o mais acurado é o Geneva, mas o Wells também é o mais usado. A gente pode usar os dois, inclusive, em paralelo, e eles aumentam a acurácia da avaliação usando os dois. E eles vão falar para esse paciente que ele pode ser um risco baixo, risco moderado ou risco alto. Primeiro, vamos falar do risco baixo, que essa é a maior parte dos pacientes que eu acho que a gente acaba tendo uma certa super notificação, super diagnóstico, sem ser necessário. Primeiro, se chega um paciente com risco baixo, a gente vai aplicar o outro algoritmo que é PER, ou seja, que ele tem um valor preditivo negativo alto. Se ele chegar, se o PER deu negativo, a probabilidade dele ter TEP de verdade é muito baixa. Então a gente pode excluir o TEP se o PER do paciente der negativo. Agora não, a gente passou o paciente do risco baixo, aplicou o score PERC, o PERC dele deu positivo, a gente vai para o segundo filtro, que é o filtro do dímero D. Então, o Wells baixo risco, PERC negativo, está excluído a probabilidade de embolia pulmonar. Agora, o paciente tem um risco baixo, o risco moderado, o risco baixo que o PERC deu positivo, e o risco moderado, a gente vai para o segundo filtro, que é o filtro de dímero D. O que é importante da gente entender o dímero D? O dímero D varia conforme a idade e a gente pode usar o critério de years, tipo anos, para estratificar. Se o dímero D deu negativo, está excluído. Agora, outro lado importante desse funil. Se o paciente é risco alto, eu peço dímero D? Não peço dímero D. Porque o paciente risco alto, mesmo que o dímero D vier negativo, ele não exclui TEP. Tá entendendo? E a gente começa o tratamento e solicitação do exame padrão ouro para diagnóstico de TEP, que seria anti-TC. Então, o que fica de recado para isso? Estratifiquem bem seu paciente. Baixo risco, aplica o Wells, aplica o Geneva. Risco baixo, moderado ou alto, ele vai falar. No alto, não adianta vocês pedirem dímero D,
que mesmo se ele vier negativo, ele não vai excluir. No baixo, passem ele primeiro pelo filtro do PERC, e se o filtro do PERC der positivo ou o risco for moderado, passe pelo filtro do dímero D. Na maior parte das vezes, vocês vão conseguir alocar o paciente em cada caso certo, e às vezes vão levar um paciente mais rápido e levar para o exame adequado, para o tratamento adequado, ou evitar que esse paciente faça exame desnecessário, tá bom? Próximo slide. Regra de ouro do dímero D, porque eu vejo muita gente pedindo o dímero D e não sabe interpretar o dímero D. Regra da idade. Quando passa de 50 anos, o limiar não é mais de 500 nanogramas por ml. O limiar passa a ser 10 vezes a idade. Então, um idoso de 90 anos, um dímero D dele negativo é um dímero D de 900, que para uma pessoa de 25 anos de idade seria um dímero D positivo. Então, saibam que toda vez que chegar para vocês um paciente maior de 50 anos, multipliquem por 10, vocês vão ter o limiar certo para cada paciente. O paciente está no baixo risco, a gente vai avaliar o critério de IAS. Mas o critério de IAS, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, para vocês entenderem um pouquinho essa parte. Eu não vou conseguir compartilhar outra tela, não. Só um minutinho. Critério de IAS, basicamente, ele não pode ser usado em paciente grávido, então a gente retira as grávidas desse critério. Ele vai falar para você, o paciente tem sinal clínico de TVP, sim, tem hemoptise, é o diagnóstico mais provável, o dímero D deu mais de 500, a gente não consegue excluir o embolia pulmonar. Agora, o paciente não tem sinal clínico de TVP, não teve hemoptise, não é o diagnóstico mais provável, mas o dímero D é maior do que 1000, a gente não consegue excluir. Agora, mesmo assim, se teve isso tudo, o dímero D dele não foi maior que 1000, está excluído. Ou seja, aquele paciente está com dímero D de 750, não tem nenhum desses 3 sinais, mesmo que ele tenha 25 anos de idade, eu apliquei o critério de IRIS, mas o dímero dele está positivo. Não, mas já consegui excluir o embolia pulmonar, só aplicando esse critério, tá bom? Deixa eu voltar aqui só um minutinho para outra parte da aula. Compartilhar. Perfeito. Agora, o critério de positivo com limiar clássico, a gente vai ou seja, o critério deu positivo e a gente tem algum achado adicional, a gente vai continuar com a investigação do paciente. Qual que é o exame padrão ouro? Angiotomografia, que além de avaliar sinais de interrupção de fluxo da artéria pulmonar, a gente consegue avaliar também o tamanho do VD com o tamanho do ventrículo esquerdo, que é um dos primeiros sinais de que o paciente vai apresentar colapso das câmaras direitas. Então, a gente entra no sinal que entra até na parte da classificação. Outra coisa que a gente pode usar ainda mais estando na UPA, se a gente tiver à disposição, avaliação com ultrassom point of care. Porque através do ultrassom point of care a gente consegue avaliar o tamanho do VD em relação ao VE. Se essa relação do VD, ou como tiver com o VE, tiver maior do que 1, tem sinais de falência de câmaras direitas. Aumenta o risco, a gente pensa no paciente que tem TEP. Se tiver com sinal de McConnell, que é hipocinesia com preservação apical, ou movimento septal do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, na verdade, a gente começa a aumentar o risco desse paciente ser um colapso de ventrículo direito. Não necessariamente é TEP. Lembrar que tem outras causas também de colapso do ventrículo direito, tá bom? Se o paciente não consegue fazer anjo-TC por causa de gravidez ou alergia ao contrário, a gente pode fazer cintilografia com a avaliação da área ventilada com a área que está sendo irrigada por sangue, tá bom? E a gente entra na classificação. A gente vai desde catastrófica até baixo risco. Na catastrófica, o paciente chega para você em parada cardíaca ou choque refratário.
Na avaliação com ultrassom ou na avaliação da anestesia, que a gente geralmente não vai conseguir mandar, a gente vê uma falência severa do ventrículo direito. E o tratamento indicado nesse caso, primeiro a gente não vai ter, mas seria ligar esse paciente na ECMO para que ele consiga ter oxigenação dos tecidos, mas como a gente não tem, na maior parte das vezes vai ser trombólise. E a trombólise do TEP é um trombólise um pouco diferente em relação da trombólise de infarto, trombólise do AIT também. Ela é uma trombólise feita em 2 horas, demora um pouco mais em relação, mas isso aí fica um pouco mais para a célula vermelha. Agora, paciente com classificação de alto risco, TEP maciço, pode apresentar hipotensão, pode apresentar ou aumento do VD ou marcadores aumentados. Esses marcadores a gente fala principalmente o ProBNP e a troponina, que podem vir aumentados. Nesse paciente também de alto risco, a gente está indicando trombólise para esse paciente. Ou em caso desse paciente ter contraindicação a trombólise, embolectomia em alguns centros. Em contagem, infelizmente, a gente não tem. Risco alto intermediário, o paciente vai estar normotenso, ele pode apresentar uma disfunção de VD, mas ele não vai apresentar os marcadores cardíacos aumentados, lembrando, marcadores cardíacos, troponina e proBNP, ou ele pode apresentar um marcador aumentado, mas não vai apresentar, o risco intermediário ou alto vai apresentar os dois. Tanto falência de VD, ou seja, ali no ultrassom ou no anestesia, que ele tem um VD maior do que o VE, e os marcadores vão estar positivos, ou seja, troponina e ou proBNP aumentados. Se tiver os dois positivos, a gente vai internar esse paciente, inicialmente avaliar o risco para ser enfermaria ou CTI e vai manter esse paciente anticoagulado. Anticoagulação preferencial em regime hospitalar vai ser enoxaparina. Se o paciente apresentar risco maior de sangramento, a gente pode usar heparina de baixo peso molecular, porque a gente consegue, heparina não fracionada, porque a gente consegue reverter ela facilmente com protamina, tá bom? Risco intermediário baixo é o paciente está normotenso, aí ele pode ter ou o VD aumentado, mas não vai ter biomarcadores aumentados, ou ele vai ter biomarcadores aumentados, mas não vai ter o VD aumentado. Isso aí a gente vai manter a anticoagulação, cuidado dele em enfermaria, tá bom? E o baixo risco, paciente estável, e a gente vai estratificar ele pelo PESE, que aí é um score prognóstico, não tem colapso de VD, não tem biomarcador negativo, ou seja, troponina e proBNP deles estão negativos, a gente pode avaliar alta para esse paciente para casa com DOX, principalmente após esse paciente passar pela anestesia, ter diagnosticado TEP e a gente entende que esse é um paciente de baixo risco. A gente tem que entender, ler os sinais de falência desse paciente. Inversão de onda T, principalmente de V4, é o principal sinal precoce de aumento do ventrículo direito, de colapso do ventrículo direito. Taquicardia sinusal pode estar presente até menos de 30%. E o menos específico, que é o que a gente mais leva em conta, é o S1-QTT3, que ele aparece em menos de 4% do caso. Quer dizer, se ele aparece, existe uma probabilidade de ter um quadro de falência de ventrículo direito? Acontece. Mas a gente não tem que se pensar que, se não tem S1-QTT3, não tem TEP. E se aparece menos de 4% das pessoas, sendo que os sinais mais comuns são taquicardia e inversão da onda T de V1 a V4, tá bom? Painéis de biomarcadores principais, a troponina, porque o aumento do ventrículo direito pode causar micronecrose, pode diminuir também a perfusão das coronárias e pode aumentar o risco de mortalidade. BNP e proBNP pode ser um marcador inicial de falência de ventrículo direito, levando em conta que obesidade, o BNP e proBNP pode vir negativo mesmo com o paciente com sofrimento de câmara cardíaca, tá bom? E uma outra coisa importante, a gente sempre avaliar o lactato. O lactato maior que 2 em pacientes que a gente está suspeitando de TEP, ele demonstra que o paciente pode estar tendo um hipóxia tecidual e está aumentando o metabolismo lático do paciente. A gente sempre olha esses 3 biomarcadores. Espiral da morte. Quais são os perigos? Que às vezes o paciente chega para a gente na sala de emergência, o queixo dele principal é de dispneia e o nosso gatilho inicial, o quê? Vou entubar esse paciente. E às vezes, se entubar esse paciente,
rapidamente, você vai matar esse paciente se você não fizer um preparo adequado. Por quê? A intubação ela é feita colocando pressão positiva dentro do tórax do paciente, ou seja, ele vai ter, além da pressão inspiratória, ele vai ter uma PIP que vai ser mantida positivamente. PIP aumenta a pressão intratorácica, ele melhora muito a função do ventrículo esquerdo, mas no ventrículo direito isso é catastrófico. Por quê? Ela diminui o retorno venoso porque por aumento da pressão de câmara direita, lembrando que o ventrículo direito ele não uma área com tanto músculo em relação ao ventrículo esquerdo, e vai aumentar também a resistência vascular pulmonar, porque está aumentando a pressão intratorácica como um todo. Nesse momento, fizendo intubação, o paciente choca rude, pode ter um colapso total e acabar tendo uma PCE. Mas, Arthur, eu não vou intubar esse paciente? Não, você pode estar intubar esse paciente, mas você tem que seguir uma certa regra de tratamento para a gente entender de forma mais adequada. Primeiro, a intubação vai ser usada em última instância. A gente pode colocar esse paciente muito bem com um oxigênio em máscara. A gente vai tentar intubar esse paciente somente se, apesar de usar máscara, KNAF e outros dispositivos de alto fluxo de oxigênio, a saturação dele não passar de 90%, tá bom? A gente vai evitar também a venir pelo risco também de pressão positiva dentro do tórax. Mas, assim, aconteceu, eu tive que intubar o paciente. Primeiro, a gente vai resgatar esse paciente com fluido. A gente vai fazer uma expansão volêmica desse paciente para melhorar o retorno venoso dele. E já vai começar uma norepinefrina precoce para evitar o choque desse paciente, que ele vai vir. Se você não fizer nada, esse paciente vai acabar chocando e parando na sua frente. O paciente entrou em colapso, suporte mecânico. Eu não vou falar, a ECMO é uma tecnologia nova, mas a gente não tem ela muito disponível. Chocou na nossa frente, a gente vai fazer trombólise desse paciente. Trombólise é feito com oteplase. Inicialmente, a gente vai fazer 10 mg de bolos, a dose geralmente é 100 mg parada, 100 mg fixas. A gente vai fazer 10 mg de bolos e 90 mg em 2 horas, tá bom? E a tenecteplase, que é bolos rápidos, geralmente 30 a 50 mg, mas a gente não tem tão disponível. O paciente tem contraindicação ao uso de trombolítico, a gente pode pensar em terapia intervencionistas, que também a gente não tem muito disponível na UPA, mas a gente pode fazer uma trombectomia mecânica. Isso para lugares que tem hemodinâmica e que tem disponibilidade de serviço. Coisa importante, paciente alto risco, eu vou precisar trombolizar ele, mas Arthur, e aí, o que eu faço com a anticoagulação? Eu paro com a anticoagulação? Não, eu não paro eu paro com a anticoagulação durante a trombólise. Eu avalio depois do PTTA ou RNI. Se estiver normal, eu volto com a anticoagulação. Preferencialmente, os pacientes com quadro grave, usar heparina não fracionada, porque a heparina não fracionada, apesar de ser mais difícil o uso, ou seja, eu vou ter que estar avaliando PTTA e fazendo ajustes mais contínuos. Ela é de meia-vida mais curta e, além disso, ela pode ser revertida mais facilmente por protamina, tá bom? Então, faz mais para o pessoal da vermelha, paciente com TEP grave, se estão pensando em trombolizar, prefiram a heparina não fracionada da enoxaparina. O tipo de tratamento que a gente vai fazer esse paciente, os benefícios, como eu falei, da não fracionada é a reversão mais curta, a gente vai deixar ela mais ligada a pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica mais grave ou risco mais alto de sangramento também, para a gente conseguir ter a reversão dela mais rápido. Nos pacientes que a gente viu que não vai precisar de trombólise, que não tem quadro de choque hemodinâmico, a gente pode usar a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, sempre lembrar nos pacientes que têm disfunção renal ajustar essa dose, tudo bem? E é preferida principalmente para gestantes e ela pode ser usada também como ponte para varfarina, naqueles pacientes que a gente não vai poder usar o DOAX nele na alta, a gente pode usar a enoxaparina inicialmente, enquanto a gente inicia a varfarina, vai chegar no alvo da varfarina, a gente libera o paciente para casa com varfarina. E os DOACs, assim, são medicações ótimas, principalmente paciente de risco intermediário ou baixo risco, porque eles não precisam de ponte da enoxaparina como a varfarina precisa, e eles podem ser medicamentos que eles não precisam de ajuste de acordo com a RNI. Então, assim, paciente de baixo risco, a gente pode liberar ele para casa com o uso de uma rivaroxabana, que ele vai estar bem tratado, ele não apresenta tanto risco do ajuste como apresentaria da varfarina,
Mas a gente tem que interligar nos pacientes com risco de sangramento e também nos pacientes com disfunção renal, tá bom? Balança crítica desses pacientes, que é o risco de desobstrução com risco de sangramento, a gente sempre tem que avaliar. As contraindicações de trombose absoluta são sangramento ativas, o paciente teve um AVC recente por fragilidade das artérias cerebrais. E as relativas são idade avançada, paciente com RCP prolongada, ou paciente que apresenta plaquetopenia, e aí a gente sempre vai avaliar o risco-benefício do paciente. A, É muito importante a gente entender também que, devido ao risco alto de sangramento, ao combinar de trombólise com a enoxaparina, a gente pode pausar a enoxaparina, não, a heparina de baixo peso molecular, a heparina não fracionada, desculpa. A gente pode pausar essa heparina durante o uso trombolítico e retornar a infusão somente quando tiver com PTT adequado, tá bom? Seguindo, voltando aqui, para a gente sempre lembrar como é que esse vai ser a nossa estratificação. O paciente está hemodinamicamente estável e ele é baixo risco, se não, internação clínica ou avaliar a UTI, dependendo de acordo com a estratificação do caso. Quando esse paciente está estável e ele é baixo risco, a gente vai usar o PES. O PES dele mostrou que ele é baixo risco? Não. Mostrou que ele é baixo risco, a gente vai seguir para o lado direito. Agora, se mostrou que ele não é baixo risco, a gente vai manter esse paciente internado. Agora, o PES ou o PS simplificado são baixos, a gente vai para o lado direito, que a gente vai avaliar o critério de Escher. Se o critério de Escher é negativo, tranquilo. A gente viu esse paciente, diagnosticou ele, estraticou ele em baixo, moderado ou alto risco. A gente passou pelo score PES, mostrou baixo risco. A gente passou pelo score de Escher, também mostrou baixo risco. Quais que são os critérios de Escher? O paciente não tem estabilidade, não tem sangramento ativo, não tem dor severa, saturação está maior que 90% e tem um suporte social adequado. A gente consegue dar alta segura para esse paciente do pronto-socorro. Mesmo a gente tem feito o exame, a tomografia e diagnosticado o TEP com o DOAC, ou a rivaroxabana ou a apixabana, com retorno para o ambulatório 14, 30 dias para avaliar, tá bom? Caso o critério de ESTA seja positivo, esse paciente vai manter internação hospitalar. Já foi bem estudada essa questão. Tem um risco, se a gente seguir todo esse passo a passo para classificação do paciente, a gente tem baixo risco de mortalidade extra-hospitalar, tá bom, gente? Então, principalmente, para o paciente com trombose, com tromboembolismo pulmonar, a suspeita é a melhor ferramenta, a gente tem que entender, para colocar bem os critérios diagnósticos, a avaliação clínica é muito bem feita. Depois disso, se a gente indicou ou não o dímero D, a gente vai calibrar, a gente vai entender melhor como a gente está aplicando esse dímero D, a gente vai usar o critério de IAS e vai ajustar esse dímero D de acordo com a idade do paciente. O choque relacionado ao ventrículo direito, ele vai ditar o ritmo se a gente vai só anticoagular ou vai trombolizar esse paciente. Então, assim, a gente vai avaliar sinais tanto de imagem, avaliando a dimensão do ventrículo direito de acordo com o ventrículo esquerdo, como os biomarcadores, lembrando que eles são troponina, proBNP e pode usar lactato em alguns casos também. Se esse paciente evolui com colapso de via aérea, ser bem criterioso com indicação de intubação e, se for intubar, preparar esse paciente para intubação. E lembrando que paciente grave que vai ser trombolizado, preferir o uso de heparina não fracionada, a enoxaparina ou DOAX, para o risco que a gente tem, pelo benefício que a gente tem de poder reverter mais rápido esse tratamento, tá bom? Que seguem também as nossas referências bibliográficas, quem quiser dar uma olhadinha depois. Perfeito, gente? Gente, já foi 1 hora de aula. Como é que vocês estão? Vocês aguentam mais uma aula sobre TVP? Vocês querem deixar para outro dia? Vocês querem continuar? Vocês conversem comigo. Não? Tem alguém prestando atenção? Beleza, então bora continuar. Deixa eu voltar aqui só para aula. Netinho. Então vamos para aula de TVP. Muita coisa que a gente foi falado aqui em TEP, a gente vai usar também em TVP.
Tentar ser um pouquinho mais breve nessa aula. Que o problema, gente, eu tenho visto avaliando muitos pacientes na porta e colocando o paciente às vezes internado para avaliar um TVP que não deveria ser inicialmente avaliado. Isso, o que que acontece? Epidemiologicamente, tem bastante relevância. Os pacientes têm também muita sobreposição de pacientes com TEP. E mostra assim, que até 40% das TVPs podem evoluir com TEP, 70% dos TEPs têm relação associada ao TVP, tá bom? Os mesmos fatores de risco que eu tinha falado no TVP, são os mesmos de TEP, são os mesmos fatores de risco do TVP. E eles são relacionados a três coisas, principalmente o paciente tem risco alto de hipercoagulabilidade, pode ter lesão do endotélio do vaso e, por alguma imobilidade daquela região, ter estase de sangue venoso, que vai aumentar o risco dele de ter TEP. Qual que é a apresentação clínica? Quais são os sinais de gravidade que a gente tem que ter nesse paciente? Geralmente, a apresentação típica é o paciente que tem um edema unilateral proeminente, 70% dos pacientes. Ou seja, se o paciente apresenta um edema bilateral, será que minha principal hipótese diagnóstica é TVP? Não é TVP. A gente tem que pensar um pouquinho em outros sinais de outros diagnósticos diferenciais para acabar colocando o paciente num segmento de exames desnecessários. Geralmente pode ter dor espontânea e aumento da sensibilidade no local, e pode ter o eritema, aumenta a temperatura, e se a gente for palpar o cordão venoso também pode ser doloroso. Então, assim, sempre lembre, gente, chegou um paciente para mim com edema bilateral. Qual a probabilidade de ser TVP? É mais baixa de ser um edema unilateral. Lembrando também que eu vejo muita gente usando esses sinais de Pratt e Romat, ele tem baixa sensibilidade. Ou seja, grosseiramente, porque ele tem sinal, ele vai ser um risco-benefício, ele vai ter um risco maior dele não ter esse sinal. Não quer dizer que está excluído o risco dele ter TVP, mas porque eles têm baixa sensibilidade. Agora, quais que são os sinais de alerta? O paciente pode ter um flegmase Albert-Dollens ou flegmase Cerulha-Dollens, que são o quê? Crise de edema, tem dor intensa no local de palidez cutânea, a pele fica branca. São microtrombos que dificultam a perfusão desse membro. Ou progressão muito rápida do problema que apresenta cianose, gangrena, infecção grave. Esse paciente tem que ser avaliado rapidamente para o risco de ter que fazer trombectomia. Essa é a parte mais pessoal da vascular, tá bom? Trilha diagnóstica. A gente vai novamente pegar esse paciente, usar os critérios de Wells ou de Genebra revisado e vai classificar novamente em baixa, moderada ou alta. Se a baixa probabilidade a gente acha um Wells que é menor que 4, existe o Wells específico para TVP, não é o mesmo Wells para TEP, tá bom? Se for baixa probabilidade, se a gente achar que a probabilidade clínica é muito alta, ou seja, o paciente chegou para você com edema unilateral, com dor à palpação do cordão venoso, o paciente já teve história de TVP prévio, paciente que apresenta risco alto para ir para coagulabilidade, paciente que está restrito ao leito, paciente que fez cirurgia grande recente, a gente vai seguir para o dímero D. Agora, probabilidade moderada, a gente pode avaliar seguir direto para o ultrassom com Doppler, e alta probabilidade a gente sempre vai seguir com ultrassom com Doppler. Importante, que eu já vi alguns fazendo isso aí. Quando a gente faz o pedido de Doppler, a gente tem que especificar qual Doppler é, venoso ou arterial, tá bom? E sempre estratificar esse paciente, a gente sempre pedir de qual lado a gente está pedindo o exame, se é a esquerda ou do direito. Alguém tinha levantado a mão? Quer fazer alguma pergunta, Júlia? Levantei. Arthur, a partir do moderado a gente já começa a fazer anticoagulação? Não, moderado, não, na verdade não. A gente está pensando agora mais no critério diagnóstico, inicialmente. O tratamento a gente vai seguir um pouquinho mais para Lá na depois. frente, né? Tá bom. Na questão da probabilidade moderada, se um risco seria um pouquinho maior, a gente vai avaliar se a gente vai pedir o dímero D mesmo assim, ou ele já vai seguir com tração com Doppler, entendeu? Essa é a parte diagnóstica agora que a gente está tratando.
Baixa probabilidade, o exame de dímero D dele, a gente vai solicitar. Se vier negativo, novamente, ajuste em dímero D pela idade. Passou de 50 anos, é 10 vezes a idade. Vier negativo, está excluído com segurança, o paciente pode ir embora para casa. O que é o risco maior, que eu já vejo em alguns casos? Paciente com probabilidade moderada, a melhor coisa que a gente poderia fazer é ultrassom com Doppler e comprimir três pontos. A gente não tem POCs na UPA, isso acaba dificultando um pouco o diagnóstico presente. Porque a gente consegue avaliar através do POCO se as veias femorais e até as veias pulpitas são compressíveis. Se são compressíveis, a gente exclui TEP. Então, quem já rodou comigo na enfermaria, correndo leito, já viu, às vezes, eu pegando meu ultrassom e fazendo essa avaliação, excluindo o TVP na hora. Tinha necessidade de a gente usar o dímero D. Como na maior parte das vezes a gente não tem o dímero D, a gente pode, na probabilidade moderada, pedir o dímero D para ver se a gente vai seguir para a próxima parte, que é o pedido do ultrassom. Agora, gente, chega um paciente para a gente já com alta probabilidade de score de Wells, ou seja, estratifiquei aquele paciente, vi o exame físico, apresentação clínica, sinais de risco maior, paciente, câncer, paciente acamado, trauma recente, paciente, outros, a gente vai direto pro ultrassom, porque o dímero D também não vai excluir, tá bom? Se esse paciente for de alto risco. A decisão crítica é o seguinte: devo internar esse paciente, eu posso liberar ele para casa. Quem que a gente vai internar? Paciente que tem sinais de oclusão com risco, como eu falei, os pacientes com flegmase. A dor que é intensa, uma dor que não está melhorando com analgesia. Paciente tem alto risco de sangramento, que o tratamento dele vai ser com anticoagulante. Isso é aquele paciente que não tem um suporte social adequado para dar continuidade com aquele tratamento. E alta ambulatorial você quer ter VP que não é oclusivo, né? Complicado, não tem risco de amputação. A gente tem baixo evento para risco adverso, a gente pode usar tanto o critério de ESS quanto de PES para gravidade. E tem capacidade de manter anticoagulação. O tratamento ambulatorial é o padrão ouro, mas a gente tem que adaptar isso um pouquinho para a UPA também, porque a gente não pode pedir exame para o paciente fazer no particular. A gente teve um caso recente, a gente viu, foi pedir um exame inadequadamente de um Doppler para o paciente. Inclusive pediram dos dois membros, cada Doppler geralmente está saindo 300, 400 reais, então se for dois membros deu 800 reais, a gente mexe com população de baixo, de nível social um pouco mais baixo, às vezes é uma pessoa que não vai poder pagar por esse exame. Se você achou que é um risco baixo de TVP, mas mesmo assim você acha que deve pedir um ultrassom com Doppler venoso, caminhe esse paciente para o posto de saúde, para o posto de saúde fazer esse pedido. Não entreguem o pedido desse paciente. Mas se você achou que o risco é alto, mantenha esse paciente internado para a gente avaliar se mantém o pedido de Doppler ou não, tá bom? Posição de tratamento. Antes, basicamente, a gente fazia heparina transicionando para varfarina e hoje a maior parte dos pacientes a gente está usando os DOACs como terapia inicial por não precisar de ponte. Por que a gente usa os DOACs? Porque tem menor taxa de recorrência e tem menos evento hemorrágico grave e é mais conveniente. A gente não precisa ficar ajustando esse DOACs, o anticoagulante de acordo com a RNI. O paciente demora menos vezes, precisa ir menos vezes ao médico para manter o tratamento dele, tá bom? Vamos para a próxima parte, que é o tratamento de anticoagulação. Os principais DOACs agora que a gente pode usar, e aqui eu falo sempre para a UPA, a gente vai usar a rivaroxabana, sempre tem que entender que a gente tem que ajustar essa droga pelo clearance de creatinina desse paciente. Mas a dose inicial dela vai ser de 15 mg de 12 em 12 horas, junto com alimentos, e a gente vai transicionar 20 mg de oral de 24 a 24 horas durante a refeição. A gente pode usar a apixabana principalmente em quem? Paciente que tem câncer, mas evitando que tem câncer gastrointestinal ativo pelo risco de sangramento. O dabigatran e o doxabana a gente tem muito pouco acesso a esses medicamentos, mas podem ser usados também, mas eu acho que a gente sempre fica ligado nesses dois DOACs, que são a rivaroxabana e a apixabana. São nas doses um pouco mais fáceis, a apixabana tem o ataque de 10 mg de 12 em 12, enquanto a rivaroxabana de 15 mg de 12 em 12.
Só que a apixabana vai ser em 7 dias e a rivaroxabana em 21. Só que a dose de manutenção da rivaroxabana vai ser de 20 miligramas uma vez ao dia só, o que existe, mostra uma facilidade posológica, enquanto a apixabana vai ser de 5 miligramas de 12 em 12. Então, assim, a gente sempre ia ajustar para esse pessoal. Parte boa do apixabana pode ser usada em paciente renal crônica, até uma medicação um pouco mais bem indicada. Quais que são as limitações dos pacientes para usar o DOAX? Pacientes que estão amamentando, porque essa medicação ela pode atravessar a barreira placentária e causa sangramento fetal. Paciente que usa prótese cardíaca, principalmente as válvulas mecânicas, porque ela tem maior risco de trombose e eventos tromboembólicos. Então, nesse caso, a gente vai ter que usar a varfarina mesmo, tá bom? Fazendo a ponte com enoxaparina. Obesidade mórbida, que talvez não traga tanta segurança a dose adequada para o paciente. Disfunção hepática grave, pacientes que têm sinais que vão precisar de reversão rápida, o DOAX. E até existe reversão, mas geralmente são muito caros e não são disponíveis em quase nenhum sistema. Então, se você acha que esse paciente pode sangrar, ter um risco maior de sangramento, a gente evitar de dar DOAX, a gente usa a varfarina. Por quê? A varfarina a gente consegue reverter mais facilmente, tanto com vitamina K quanto dando fatores da rede de coagulação para esse paciente. Também evitar pacientes com trombofilias genéticas, por exemplo, SAF, que é interessante, nesse caso a gente vai ter que usar também a varfarina. E trombólise extensa, que vai exigir remoção ou trombectomia, porque há um risco maior de sangramento também. As alternativas vai ser a enoxaparina, que é a principal, são as duas principais que a gente tem na UPA, que é a enoxaparina ou a de anofracionada, que a gente pode usar 1 mg por quilo a cada 12 horas, sempre lembrar de ajustar pela função renal. A deltaparina e fundaparinux a gente não tem, então eu acho interessante a gente falar tanto dessas medicações. População especial grávida, lembrar, parente de baixo peso molecular, a gente pode usar nesse paciente, não pode usar DOAX pelo risco de passagem. E se o TVP ocorrer menos de 2 semanas do parto, a gente pode considerar um filho de via cava inferior, porque a gente vai ter que suspender essa anticoagulação antes do parto. Nos pacientes oncológicos, os DOACs vão ser o preferido, principalmente mesmo com quadros exceto com quadros de câncer gastrointestinal pelo risco maior de sangramento, tá bom? Questão terapêutica, algumas coisas. A gente vai ter que tratar esse paciente por pelo menos 3 meses de anticoagulação. Se eu achar que esse paciente tem uma trombofilia, não é um quadro de trombofilia, porque teoricamente, se é uma imobilidade, a gente pode acabar corrigindo, movimentando mais esse paciente, usando alguma órtese ou fisioterapia. Agora, se o paciente já tem alguma trombofilia, algum evento maior para fazer trombo, a gente talvez tenha que usar essa anticoagulação para o resto da vida. Isso vai ser mais uma coisa para a parte ambulatorial. Mitos, principalmente, não necessita de repouso absoluto. Mesmo se a gente for começar a anticoagulação, porque esse paciente ele se beneficia de movimentação, lembrando que todo o quadro inicial foi causado por causa de hemistase, pode ter sido causado por causa de hemistase, e meias de compressão, eles não demonstraram que melhoraram síndrome pós-feblítica, tá bom? Então, teoricamente não é indicado. Mensagem para casa. Principalmente, gente, na UPA, lembrando, todo leito da UPA, todo recurso da UPA, ele é muito importante. A gente tem que usar ele com muito critério. Então, sempre que a gente for pensar em TVP, lembrando, pensar na parte clínica do TVP, a gente não vai... chegou um idoso para mim que tem insuficiência cardíaca, estou com os 2 membros inferiores inchados. Pelo amor de Deus, não começa a pensar em TVP, não. Esse paciente provavelmente só tem uma insuficiência cardíaca que está causando esse edema. Agora, se a suspeição clínica bem feita, de acordo com achados, com risco, chegou a gente pensar em TVP, a gente vai estratificar esse paciente.
Primeiro, a gente vai aplicar os scores adequados, o ELS, o Gênebra. Se for indicado, a gente vai indicar o dímero D. Se não for indicado o dímero D, a gente vai pedir ultrassom e vai estratificar o paciente com um pouco mais de critério, não sair pedindo dímero D para todo mundo de rotina, ou não pedindo dímero D quando é indicado, ou pedindo ultrassom para todo mundo sem ser indicado, tá bom? Ajuste o dímero D pela idade, novamente, se passou de 50 anos de idade, multiplica o dímero D por 10, que a gente fixa falso positivo. Na maior parte das vezes, os DOACs vão ser o principal anticoagulante que a gente vai usar para esse paciente. E, lembrando, nos casos especiais, que a gente pode usar tanto as heparinas quanto a varfarina. E cuidar no paciente que tem câncer no gastrointestinal, porque se a gente dá um DOAC, a gente não consegue reverter em caso de sangramento. Certinho? Gente, terminamos a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo certinho? Não vou precisar ficar negando dímero D e nem ultrassom nos próximos dias. Então, chegamos ao final, gente. Boa noite para todos, bom descanso. Até o próximo dia.